observações meridianas eram feitas mais ou menos assim. Você tinha um campo, uma luneta assim, um campo policrômico, né? E tinha vários fios, um supostamente bem perto do meio. Aí você trabalhava com um método chamado de olho-ouvido. Eu cheguei a fazer isso. Olho o quê? Olho-ouvido. O olho tracinho ouvido. Significa o seguinte: você olhava o campo do instrumento, via a estrela aparecer no campo, por exemplo. Você via a estrela aparecendo, aparecia lá no campo. Apareceu a estrela e aqui havia vários retículos atravessados e essa aqui tinha um trilho também para ela ia percorrer o alinhamento leste-oeste. Cada vez que a estrela passava por trás de um fio, o cidadão anotava. Então eram dois observadores, às vezes um. Um anotava a estrela passando por trás do fio. Ele estava de olho na estrela que ia ser, num certo instante, dissetada pelo fio. E o cronômetro, esses cronômetros grandes que vocês já viram aqui, por exemplo, eles batem 5 vezes por segundo. Então, o cidadão observava o segundo 0. E aí começava mentalmente a contar e olhar para a estrela. É isso aí. Olho, ouvido, vai ver as batidinhas. Os observadores bons conseguiam interpolar entre duas batidas, lá pela terceira, ou quarta, ou quinta batida, eles conseguiam interpolar. Eu nunca consegui fazer isso. Infelizmente, a observação evoluiu para o micrômetro, entre aspas, aqui para o público pessoal. Então, o que acontecia era isso. Olho e ouvido era uma canseira. O pouco treino que eu tive aqui sobre isso realmente é desgastante. Inclusive, a pessoa lá pelas tantas vai ficando um pouco irritada porque é muito difícil. Você não consegue, depois da 10ª estrela, você está observando desse jeito, é muito cansativo. Só com muito treino você consegue isso. E antes ela veio assim, os observadores da década de 20, de 30, de 40, era assim. Quer dizer, então o olho, a estrela, o ouvido, para você interpolar, a partir de um certo momento que mentalmente você foi contando os segundos, tem uma diferenciação nas batidas que você consegue ver 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e fração. Aí, normalmente, ou você anota, se você é muito, digamos, esperto, né, muito ágil, ou então o assistente anota. Então, vocês imaginaram, esses fios todos aqui foram substituídos por um fio, tá, móvel, está aparecendo 2 aqui, mas na realidade foi I, que é o instante inicial da observação, e F é o instante final da observação. Quando a estrela, então, aparentemente atinge o fio que é móvel, eu vou aqui nessa rodinha, nessas rodinhas, tá? E eu então começo a acompanhar a estrela. Quer dizer, eu vou mantendo o fio em cima da estrela. Reparem bem, vocês longe para vocês verem que aqui tem um tambor com contatos de platina, 10 contatos de platina com um contato diferenciado que tem um de cada lado para marcar uma referência, o 0. Então, num certo momento, esse contato encontra uma garrazinha que tem ali, que não sei, não dá para perceber talvez perto da seta, ali tem uma garrazinha que tem um circuito elétrico associado a um solenoide. Então, esse pulso elétrico, ele faz o solenoide defletir a pena. Então, o que acontece? Dá um tracinho, como esses que vocês podem ver aqui. Deixa eu ver a parte que tem um tracinho só. Aqui, vocês podem ver que tem um tracinho só. Esse tracinho é de segundo em segundo do sinal que vem lá da sala da hora. De um relógio da sala da hora. E o meu vem daqui. Desculpa se eu fiz um pouco de confusão, mas quer dizer, eu passei um pouco à frente. Quer dizer, eu tenho 2 sinais que ocorrem simultaneamente aqui no cronógrafo. Eu tenho um que vem da sala da hora, que é a referência de tempo. É o relógio que eu quero ver como é que está funcionando, se está bem ou está mal, pelas estrelas. Então a observação fecha sempre. As minhas observações das estrelas, admitidas cujo catálogo foi bem levantado, está tudo correto lá em cima, entende? Ela é planejada com a observação do relógio. Se o relógio estiver
uma marcha nula, quer dizer, funcionar perfeitamente, coisa que não acontece, eu tenho meios de comparar depois a média dos tracinhos que eu estou observando aqui, através desse tamborzinho, porque cada tracinho corresponde com uma certa posição do fio. É aproximadamente 1 segundo também. Vocês vão notar que num pedaço aqui, ó, já tem mais tracinhos, ó. Reparem só que tem mais tracinhos. Tem esses daqui de segundo em segundo, aqui do serviço da hora, e tem mais tracinhos que são justamente os tracinhos oriundos dali do micrômetro pessoal. Porque botei entre aspas o micrômetro pessoal. Nós fizemos vários testes aqui no passado, e observadores diferentes, usando o micrômetro pessoal com estrela artificial, não é a mesma coisa que uma estrela real, mas se aproximava bastante, mostravam surpreendentemente o que se queria evitar, que era o seguinte: um observador vendo várias linhas aqui, são linhas de cobre fino, então esses observadores tinham uma tendência, dependendo de 2 fatores: temperamento do observador, situação emocional do observador, tá? Em antecipar ou retardar o instante. Retardo físico também no aperto do cronômetro, porque tinha um cronômetro na mão que acionava o cronógrafo, tá? Contato, né? Então, se somavam essas coisas e o pessoal disse: vamos evitar isso. Então, no momento que você colocava um fio móvel acompanhando a estrela, e a isso associado, através desse tamborzinho, através dos contatos, posições bem definidas, como se fossem fios estacionados aqui, então a gente tinha que ler a posição em relação aos segundos do serviço da hora de cada tracinho daquele oriundo dali do micrômetro de observação. Então a gente tinha que ler, a gente lia esse número grande de pontos normalmente. Ali foi um exemplo só. Tem observações que tem 20 segundos de observação, então dá um número bom de pontos. Multiplicando 20, somando 20 com 20, dá 40 vezes 12, seria um número grande de pontos que a gente lia para fazer uma média. Mas então a gente tinha formas já com o algoritmo usado para reduzir essas observações. O que significava reduzir as observações? Primeiro, são 2 tipos de redução. Essas que eu comecei a falar, em que você pegava a fita e lia a fita, a primeira redução, uma bruta de resultados, né? Você anotava tudo isso, tá? Fazia médias, tá? E tinha outra redução que é extremamente importante, é a redução astronômica. É o seguinte: a redução devido a erros instrumentais fica embutida no processo complementar dessa redução, tá? A redução ao dia significa o seguinte: quando o catálogo mostra a posição de uma estrela, alfa e delta, ele está mostrando uma posição referente a um certo equinócio. Acontece que naquele equinócio, para a data da sua observação, eu tenho que fazer uma correção de posição, porque nós escolhemos, os astrônomos escolheram uma referência por um lado ruim. Quer dizer, quando você escolhe uma referência, é bom que ela seja fixa, né? Um sistema de coordenadas. Acontece que o ponto gama é móvel. A referência é móvel. Então, se é móvel, você tem que conhecer como é que anda o ponto gama, por causa da precessão. Então, a gente primeiro corrige da precessão esse alfa e delta que está no catálogo. Não satisfeitos com isso, os astrônomos têm que corrigir a nutação, os termos de curto período de nutação devido à posição do efeito da Lua, tá? Justamente sobre um balanceio adicional, né, que aparece no livro, né, em relação à precessão. A precessão aparece toda onduladazinha, entendeu? O efeito da Lua, tá? Que é mais ou menos mensal, tá? Ele ocorre justamente que você tem que corrigir. Bom, em suma, essa parte da redução chama-se redução ao dia. Ao dia é a hora que você está observando em segunda aproximação. Não é em primeira, já melhoramos muito. Está em segunda aproximação. Então sai para o catálogo, aí você tem que ter um trabalho lá. Não, certo. Preparei o catálogo, me permite achar a estrela ali. Achei a estrela ali. Agora, para poder ter a posição, para poder comparar bem com o relógio do serviço da hora, a um certo nível de demanda de precisão, eu preciso refinar isso. Então a gente refina com a precessão e refina com os termos de curto período da anotação. Tá?
Bom, o que a gente acha no fim da história? No fim da história a gente acha, fazendo essa mexida toda, a gente acha o delta T de cada estrela. O que é o delta T? É a diferença de hora em que você observou o instrumento, as estrelinhas do catálogo e o relógio. É a diferença de uma estrela para outra porque é um processo físico de observação. Então eu tenho vários delta T's em que eu vou fazer a média desses delta T's. Essa média então me dá um delta T médio, que eu faço o que com ele? Ainda faço uma aplicação, se eu conheço a variação de rotação da Terra, eu vou dar o movimento do polo, eu faço essa aplicação e jogo isso por BIH. Informo ao Bureau Internacional da Hora justamente esse é o resultado que eu achei para aquela data, para aquele instante. Então eles têm o nosso observatório relacionado isso nas publicações dos boletins do BIH. Todo processo físico, quando é usado com uma certa técnica, quando surge uma técnica nova, é bom ter uma fase de sobreposição para a gente poder ligar os dois, comparar. É isso que chamava o Marco Aurélio, chamava muita atenção sobre isso, aliás, o Postoyev, que trabalhou no Observatório de São Paulo durante muitos anos, já faleceu muitos anos atrás, ele argumentava assim, não vamos parar meridianas, nem observações com astrolábio, vamos trabalhar com a câmara de Markowitz e vamos trabalhar com o tempo atômico. Vamos ver como se comporta cruzadamente isso aí. Isso é extremamente importante em física. Tá? Quando você tem técnicas diferentes, justamente para ver como é que elas se comportam em relação às outras. Isso foi feito? Isso foi feito. Não, isso foi feito. Isso foi feito durante 10 anos pelo menos. Tá? Isso foi feito. Bem, eu acho que eu contei mais ou menos as coisas que eu gostaria de ter contado para vocês.